eu sou Eide Amadeu, sou psicopedagoga, palestrante educacional, mãe de 2, estou agora no quadro E aí Mamãe, aqui no Alegria na TV. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas famílias têm dificuldade em saber o que é um e o que é outro. Transtornos de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Como assim, Eide? Não é a mesma coisa? Hoje vocês vão saber que não. Para falarmos sobre esse assunto, esses dois assuntos, nós estamos aqui hoje com a convidada, ela é neuropsicopedagoga, a Magna. Seja bem-vinda, Magna. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse momento e trazendo informação para a família, né? Isso é muito importante. Essa questão de confundir o que é um, o que é outro, achar que é a mesma coisa, você também percebe que as famílias têm essa dificuldade? Sim, a gente tem percebido ao longo do nosso trabalho, a gente percebe que é muito difícil ainda, é muito novo, as pessoas confundem e acham que é a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença. Tem sim, né? Então vamos começar pela dificuldade de aprendizagem. O que vem a ser a dificuldade de aprendizagem, Magna? Então, até um ponto muito importante, num momento tão importante também da nossa sociedade, que nós estamos vindo, muitas pessoas não querem mais nem falar de pandemia, mas ela ainda está aí, as consequências delas ainda estão. Sim. E as crianças sofreram e sofrem muito por causa disso, né? Uhum. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? A dificuldade de aprendizagem pode ser vista mais facilmente num momento como esse. As crianças que estavam no momento de alfabetização, por exemplo, que ficaram fora da escola, tiveram aulas online, a família não estava preparada para dar esse suporte para essa criança aprender. Uhum. Então, isso causou algumas consequências. São pontuais que, com muito auxílio, a criança consegue se desenvolver. Então, isso a gente caracteriza como dificuldade, porque essa dificuldade pode ser trabalhada e pode ser melhorada. Seria aquela questão assim, para o pessoal entender melhor o processo. Ela estava na fase de alfabetização e aí, porque ela não conseguiu aquele acompanhamento presencial, aquele suporte pedagógico como esperado, ela ainda não conseguiu desenvolver a leitura. Isso. Mas aí com o suporte ela consegue ler. Mais ou menos isso. Isso seria só a dificuldade. Isso. Né? Uma coisa pontual, uma coisa do momento. Isso, que tem a ver com o contexto. Por exemplo, a criança que teve que sair da escola por causa de uma questão de saúde, né? Ou que os pais se separam. Se separam, a criança perde muito, né, do desempenho escolar. Então, isso são fatores externos que afetam o aprendizado. Então, agora vamos trazer o que vem a ser transtorno de aprendizagem. Ótimo. Se quiser conceituar o termo transtorno, fique à vontade. Então, já se passa, né, um fator mais complexo. Por quê? Porque vai tratar da questão biológica, neurológica, da questão de saúde mesmo, propriamente dita, né? Então, com certeza, o transtorno ele vai ter outras consequências, além apenas de fatores que são externos e que são com o trabalho a criança desenvolve. O transtorno tem a ver com a saúde mesmo. Às vezes uma criança que nasceu com problema de saúde, que foi identificado só depois, ou até no parto, né, acontece alguma intercorrência, falta oxigênio no cérebro, então uma deficiência intelectual, alguma deficiência auditiva. Então, no transtorno é muito mais abrangente. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de achar que os transtornos, eles têm que ser perceptíveis, né? Olhei para você e falei, não, a Magna tem um transtorno. E eles esquecem que por ser uma questão, ou às vezes não tem o conhecimento, né? Uhum. Vamos colocar assim, que é uma coisa que realmente, às vezes, olhando assim, não tem como perceber, porque é neurológico, é interno, né? Então, vamos falar alguns transtornos de aprendizagem que existem para as mães entenderem essa nossa conceituação? Então, vamos lá. Existem alguns básicos que hoje em dia já estão sendo muito falados, na internet tem muita informação sobre o assunto. Um dos mais conhecidos atualmente é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o conhecido TDAH, né? Uma sigla de 4 letras, mas que muitas pessoas não sabem nem o que significa. E ele é dividido em 3 graus, falando especificamente desse, né? O que é relacionado à dificuldade de aprendizagem, o que é da hiperatividade e impulsividade e o que é global, né, que é dos dois. Então isso, alguns pais têm muita dificuldade de entender e de aceitar. Algumas famílias dizem que a criança que é hiperativa, que é agitada, que não para fazer uma atividade,
é uma criança burra e começa a estigmatizar aquela criança e ela começa a internalizar isso e isso causa outras consequências. Então, essa parte é muito importante que as famílias entendam que isso pode se tratar de um transtorno, que tem profissionais especializados para identificarem, para ajudarem e para fazer essa rede de apoio. Também tem o TEA, né, que é o transtorno do autismo, que ele tem várias conotações também, tem os graus. É fácil de visualizar, outros não são, e às vezes são associados a outras dificuldades, né? Dislexia, descalculia, as tantas dias que nós temos por aí, que as pessoas também têm dificuldade de identificar, mas hoje já tem muitos profissionais especializados que podem auxiliar as famílias, né? Porque eu digo que a gente não trabalha só com o nosso paciente, com aquela criança, com aquele adolescente, nós trabalhamos com a família. A família. E pegando um gancho aí, já que você citou a questão do TDAH, a sociedade ainda tem uma questão assim, por falta de conhecimento, algumas pessoas ainda têm aquela questão assim, ó, esse menino não para quieto, ele é hiperativo. Já está tendo muita questão de associar uma criança mais inquieta ou às vezes que tem mais energia, já rotular como sendo uma criança hiperativa. Isso. Você tem recebido crianças assim, que o pai já chega rotulando assim, não, para mim ele tem TDAH. E depois das avaliações vai perceber que era só uma questão de energia, às vezes uma questão de personalidade. Tem recebido casos assim? Com certeza, a gente encontra isso muito. E o que acontece? Hoje as crianças têm sido criadas em apartamento. Sem muito contato com a natureza, com a atividade física externa, o tempo que tem de atividade extra, às vezes, um inglês, uma natação, sobrecarrega a criança e mesmo assim a criança não para. Então, muitos pais têm muita dificuldade de lidar com essa energia positiva que a criança tem naturalmente e não dá as condições que essa criança precisa para que ela extrapole isso. Aí vai chegar no nosso consultório já rotulando, esse menino eu não dou conta dele, ele não para quieto, ele não para fazer uma atividade, ele tem TDAH, me ajuda. Aí você vai fazer as avaliações, faz todo o procedimento e você chega a uma conclusão, né, que você vai ter que... um fator importante do transtorno da dificuldade é esse, que o profissional da psicologia, da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, ele não dá laudo, ele faz o relatório, quem lauda é o médico. Então, acho que esse é um ponto muito importante que as famílias precisam entender. Quem faz o laudo é o médico, a partir das informações que ele recebe, ou então se ele em clínica, ele já identifica que aquela criança tem alguma dificuldade, ele já encaminha para ser feito esse laudo. Eu já recebi vários indicativos de médicos pedindo esse laudo. Acredito que talvez você atende em clínica também já passou por isso. Então, quando é indicado, a gente sempre pergunta, quem está encaminhando? É a escola, que às vezes a escola manda? Sim. É o médico ou é a família só? Então, você vai ter uma série de testes que você vai fazer para que você possa realmente verificar e orientar a família quais são os próximos passos. Eu acho que essa informação, o ponto-chave é informação, né? E não rotular a criança, porque isso pode ser muito prejudicial, né? Outro fator, Magna, a gente sempre presencia, é a questão da família achar assim que, poxa, ele tem um TDAH, ele não vai aprender. Nossa, aquele choque frente ao diagnóstico, né? Nossa, meu filho não vai aprender. Acho importante a gente falar para as famílias, né, o pessoal que está nos assistindo, que às vezes está com o diagnóstico em mãos e pensa, poxa, ele tem TDAH, meu filho não vai aprender. Desmistificar essa ideia, né? Porque não é um diagnóstico que vai definir o potencial para aprender ou não, e sim, né, as estimulações, o suporte que ele tem. Exatamente. Final de ano agora eu atendi uma criança de 10 anos que a família se sentiu super culpada porque não identificou antes, não procurou ajuda antes e assim, a criança esteve prejudicada durante todo o ano no seu desempenho escolar e achava que era uma coisa simples. Já foi um caso diferente, né, que a família negligenciou, não negligenciou, mas negou, né, porque tem essa negativa, as famílias tentam às vezes não aceitar essa situação. Exato. E quando chega o diagnóstico, alguns pensam, nossa, eu demorei tanto, meu filho agora não vai aprender, meu filho... Vem a culpa, né, de não ter visto essa antes. Mãe chorou copiosamente na minha frente, assim, eu tentando acalmar ela e dizendo, tem solução, calma, agora que a gente identificou, tá no momento certo, vamos estimular, vamos ter toda essa rede de apoio.
E acalmar a família, isso é muito importante, né? Então, a família bem orientada, uma família que sabe onde procurar ajuda, faz toda a diferença. Exatamente. E para aqueles que, assim como esse paciente que você atendeu, que demorou um pouquinho, né? Vamos falar assim, que descobriu, já estava numa idade um pouquinho mais avançada. O que você diria? Né? Para além do que você falou assim, não, a gente pode fazer alguma coisa. O que você diria para essas mães que, às vezes, meu filho está com 12 anos agora que eu descobri, e se culpa por isso? É um primeiro sintoma que a gente percebe na família, principalmente nas mães, né? Como que eu não percebi isso? Como que eu não fiz isso para ajudar meu filho? E agora vem aquele sentimento de culpa. A palavra-chave é calma, né? Calma, tudo tem solução. O momento que você descobre é o momento que foi permitido por Deus ou por você na sua correria, no seu dia a dia. Isso acontece. Filho não vem com manual de instruções, eu digo sempre isso, né? É um aprendizado conjunto, coletivo. A família está aprendendo a lidar com aquele serzinho que chegou, a criança está aprendendo a conviver nesse ambiente familiar. A escola é um desafio muito grande, as crianças estão indo cada vez mais cedo para as escolas, mas essas dificuldades de aprendizagem, elas podem ser latentes só mais lá na frente, ou então, como a gente falou, pode ser chamada criança de burro, de desinteressado, e descobrir isso lá na frente. O que eu digo para essas mães? Teve alguma ideia que seu filho está com muita dificuldade para aprender determinado conteúdo, ou que a criança não está parando quieta na hora da aula, conversa com o professor, vê como teu filho tá, porque tem pais que vai mal na reunião de pais, ou nem lá, né? Aí chega um recadinho no caderno, na agenda da criança, nem olhou, vai olhar um mês depois. Então, acompanhe o seu filho, isso é muito importante, a vida escolar dele, conversa com o professor, conversa com o orientador escolar, porque ele vai te dar um indício de como está o seu filho, e se tiver algum indicativo, procura ajuda do profissional que está ali, que estudou muito tempo, que está em constante estudo, né? A gente não para. Não para nunca. Cada caso é um caso, então assim, muito desafiador, e que o pai procure ajuda, né? A idade que for descoberto, a criança ainda tem condições. E eu trabalho, por incrível que pareça, com adultos, que há um ano, pessoas com 20, 30 anos de idade que vieram descobrir agora. E aí, pensa só, nossa, isso foi por causa disso? Se eu soubesse antes. Então, assim, procura ajuda, é a indicação que eu dou, porque é muito importante, né? A família está unida, diagnosticou, vamos unir as forças e ajudar a criança, o adolescente. A hora que você descobrir é a hora certa de tratar. Então, aquela história de que quando a criança, a escola sinaliza, né? Olha, não tá parando, não tá concentrando e tal. Vale a pena a mãe parar um pouquinho e pensar assim, não é só uma questão de indisciplina, né? O que tá por trás dessa indisciplina do meu filho? Por que ele é tão inquieto? É só uma questão, né, dele mesmo? Tem algum transtorno por trás? Porque muitos pais também têm aquilo, né? Isso é porque o menino é custoso, o menino é arteiro, o menino é inquieto, hiperativo. Meu marido era assim, o outro filho também era assim. Mas o que os outros também tinham, né? Exatamente. Então, não procurar normalizar muito as coisas, porque pode ter um transtorno que pode ser tratado e o quanto antes melhor. Com certeza. Seria isso? Com certeza. O quanto antes for detectado, né, é mais fácil ser tratado e os impactos disso na vida da pessoa serem minimizados. Mas também não precisa todo pai achar que a criança que corre muito, que sobe, que desce, é uma criança com hiperatividade. Já diagnosticar antes de uma avaliação, né? Existem técnicas, testes específicos para auxiliar, né? Então, assim, você detectou que a tua criança está com uma diferença no comportamento, vai analisar, calma, senta com essa criança, vê o comportamento dela no contexto geral. Por exemplo, foi na casa da avó, a pergunta como é que ele se comportou lá, ou geralmente o vô vai dizer, nossa, leva teu menino, que aqui não... Você sai daqui, ele começa a bagunçar tudo e não me obedece. Então vamos ver se é só uma questão de comportamento, porque também tem a questão, né, da análise do comportamento, que precisa ser avaliada. Então é um contexto global que a família precisa estar bem orientada e saber diferenciar uma coisa da outra, que é muito fina essa linha entre uma coisa e outra, né, mas com orientação, com ajuda. Teve um indício de que sua criança tem algum problema para aprender, procura ajuda.
E outra coisa que eu acho que é bem interessante a gente pontuar, né? É uma dificuldade, às vezes ela não passa sozinha. Porque por achar que é momentânea, não, foi só por conta da pandemia, no próximo ano vai estar bem. Então, mesmo a dificuldade, né, que é uma coisa pontual ali do momento, ela precisa de um suporte. Com certeza. Né? E entender que, apesar de tratamento, não existe uma pessoa ser ex-TDAH. Não, ele vai pra vida. Exatamente, né? Vai ter o tratamento, o acompanhamento, tudo, vai ter as orientações, mas ele não vai deixar de ser TDAH. Infelizmente. Só que os tratamentos, né, com os profissionais adequados, vai garantir uma qualidade de vida melhor. Então, acho que é algumas coisas que é importante a gente falar pro pessoal, né? Exatamente. E pro pessoal que quiser falar um pouquinho mais sobre esse assunto, se quiser saber como funciona, né? Como que é o cérebro da pessoa com transtorno, o funcionamento é diferente, né? E quiser bater um bate-papo com você nas suas redes sociais, onde te encontrar? Então, minhas redes sociais é no Instagram, é Magna Luz, neuropsicopedagoga, né? Trabalho ali em Palmas, trabalho em clínica e trabalho no Instituto Esperançar, que a gente também faz um trabalho filantrópico social muito legal com crianças em situação de vulnerabilidade. Então, estamos lá em Palmas, se alguém estiver vendo, ouvindo, precisar, vai lá no meu Instagram, lá tem meu número de celular. Pode entrar em contato diretamente comigo, que a gente está aí para bater um papo e tirar as dúvidas. É muito importante pedir ajuda quando precisar. Muito obrigada, quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado por ter contribuído com as mamães aí de casa, né, o pessoal que nos assiste. E se ainda assim tiver alguma dúvida, entre em contato tanto pelo Instagram do programa, que é esse daqui, quanto também pelo meu, que é Eide Amadeu. Né? Falaremos sobre educação de filhos, dificuldades, transtornos de aprendizagem, educação positiva. Estamos lá para isso, para bater um bate-papo e garantir uma infância mais saudável, uma construção aí de seres humanos melhores. Foi um prazer estar com vocês, eu espero vocês até a próxima.